Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai. O tema de hoje é Jesus simplifica. Em João capítulo 3, versículo 3 está dito: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, algo tão profundo como o novo nascimento é utilizado por Jesus para ilustrar de forma simples, para que qualquer interlocutor, por mais simplório que fosse, compreendesse a mensagem: a salvação. Nicodemos não era um homem comum. Ele era um fariseu, mestre da lei, por isso seu conhecimento estava acima da média. Para poder viver o evangelho é necessário se desprender das complicações e das extravagâncias e ser puro e simples como uma criança. Como fez Jesus, precisamos responder às perguntas que as pessoas estão fazendo. Não deixá-las sair do encontro com mais perguntas do que quando chegaram. Seja simples em suas abordagens como Jesus era simples. Toda criança, à medida que desenvolve, tem a fase do porquê. Parece curioso, mas me lembro de que os meus filhos sempre perguntavam: por quê, pai? Como pai, eu sempre procurava uma forma simples de trazer clareza às suas dúvidas. Você pode pensar que Jesus é complicado, que quem o recebe não pode isso ou aquilo. A grande questão não é o que não podemos, mas sim o que pode ser vivido nessa nova liberdade que Jesus conquistou para todos nós. Talvez Nicodemos tenha permanecido ainda com suas convicções religiosas, enquanto o reino se expandia e era anunciado por aqueles que disseram sim ao chamado. Você também tem a mesma escolha: ficar parado naquilo que acha ser certo ou viver a simplicidade do relacionamento com Jesus. A frase do dia é: a religião complica, mas Jesus simplifica. #simplicidade. A religião, que tem o papel de descomplicar, de conectar o homem a Deus, muitas e não poucas vezes acaba por complicar a comunicação do homem com o divino. E isso porque muitas vezes colocam uma ênfase exagerada em doutrinas secundárias. Por exemplo, antes de Eva tinha outra mulher no jardim? Ou quem foi a mulher de Caim? De onde veio? Não estou dizendo que não se deve saber tudo que a Bíblia se propõe a ensinar. Estou dizendo que esses não são assuntos centrais na Bíblia. E as religiões se concentram excessivamente em doutrinas secundárias que podem desviar a atenção do ensinamento central de Jesus sobre o amor, a graça e o relacionamento com Deus. E mais, porque caminha no exclusivismo religioso, que é a ideia de que apenas uma determinada religião ou denominação tem o monopólio da verdade. Às vezes, a religião se esquece de que Deus pode e trabalha fora dos limites institucionais, vamos dizer assim. E mais, porque estabelece regras e mais regras, transformando o ambiente que deveria ser de liberdade em um ambiente legalista. Quando não há vida com Deus, o que há são apenas regras e as pessoas perdem tanto tempo nessas coisas que, no final das contas, não tem tempo para exercer a verdadeira fé. Porém, como eu disse antes, no início, Jesus descomplica. Jesus é simples. Por exemplo, ele dava ênfase ao que era importante: o amor. Certo dia, o mestre da lei chega para Jesus e pergunta: o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Porque muitos dos que estão na religião não têm vida. Eles até sabem sobre Deus, mas não vivem a vida que Deus tem para eles, vamos dizer assim. Jesus responde: quer vida? Então, você sabe o que está escrito na lei e nos profetas? O mestre responde: sim, eu sei. Jesus pergunta: e o que está escrito lá? O mestre responde: ama a Deus e ao próximo. Jesus exclama: dissestes bem, faz isso que você vai viver. E aqui Jesus está acusando o problema da religião. Discursos e mais discursos, e muitos deles enxertados de legalismos, mas a vida de Deus passa longe. Passa longe porque não praticam. Esse foi o problema essencial do mestre que chegou para conversar com Jesus. E mais, Jesus deixa bem claro que não existe exclusivismo religioso. Ele elogia o amor de um samaritano na parábola do bom samaritano em Lucas 10. Ele elogia a fé de uma mulher sirofenícia, como está dito em Marcos capítulo 7, do 24 ao 30. Ele elogia a fé do centurião romano, como está dito em Mateus 8, do versículo 1 ao 10. Ele diz ter outro rebanho, outras ovelhas, como está dito em João 10, 16. Enfim, em Jesus, o exclusivismo da religião cai por terra. E mais, Jesus arranca o legalismo entre Deus e o homem.
Em Mateus 15, versículo 20, Jesus deixa claro que não é o que está fora que contamina o homem, mas o que está dentro. E o apóstolo Paulo vai dizer também em Colossenses 2:23 que o legalismo serve apenas para a satisfação da carne. Sempre que você tiver que decidir entre a complexidade da religião e a simplicidade de Jesus Cristo, escolha sempre a simplicidade de Jesus. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã.